Eu trabalhava como zelador em uma escola estadual no interior de São Paulo. Comecei no turno da noite, por volta das 22 horas, e ficava até o amanhecer quando os ônibus escolares começavam a chegar. Nos primeiros meses, eu gostava do trabalho. Não tinha que lidar com os alunos correndo pelos corredores, professores reclamando ou qualquer outra pessoa. O silêncio não me incomodava e eu gostava de ficar sozinho para fazer meu trabalho. Mas com o tempo, comecei a notar como a escola era diferente à noite. Não era apenas silenciosa, era como se estivesse morta. O prédio fazia barulhos estranhos, como se estivesse respirando. E quando você é a única pessoa ali, até o menor som te deixa em alerta. Você ouvia um armário se abrindo sozinho, ou os canos batendo nas paredes, e seu cérebro criava a ilusão de que eram passos. Aprendi a ignorar muitas dessas coisas, mas uma parte da escola que nunca consegui me acostumar era o porão. A escola era antiga, construída nos anos 50, e o porão se estendia por baixo da metade do prédio. Não era terminado como as salas de aula. Era um labirinto de concreto com salas de armazenamento e corredores longos e estreitos com canos e fios pendurados no teto. Algumas salas estavam cheias de mesas antigas. Outras tinham caixas de livros didáticos desatualizados. Outras ainda tinham móveis quebrados empilhados. Sempre cheirava a úmido e a mofo por lá. As luzes fluorescentes uniam e piscavam quando funcionavam. Muitas vezes você precisava levar uma lanterna só para ver por onde estava andando. Quando comecei, um dos zeladores mais antigos me disse para evitar o porão ao máximo. Ele brincou dizendo que era assombrado. Ri na hora. Mas já naquela primeira semana notei como me sentia desconfortável naquela parte do prédio. Era como entrar em um mundo completamente diferente comparado aos corredores iluminados lá em cima. Haviam noites em que eu passava pela porta do porão e sentia arrepios só de olhar para ela. Mas geralmente não precisava ir lá. Então evitava ao máximo. Uma noite, cerca de 2 anos depois que comecei, tinha uma lista de tarefas pregada no meu carrinho. E uma delas era trazer um jogo de cadeiras dobráveis para um evento. Gemi assim que vi porque o único lugar onde aquelas cadeiras estavam era no porão. Lembro de ficar em pé na porta da escada do porão por um bom minuto, debatendo se podia pedir ao meu supervisor se aquilo podia esperar até de manhã. Mas não queria parecer preguiçoso. Então, peguei minha lanterna e abri a porta pesada. A escada ecoava a cada passo que eu dava, como se minha bota estivesse muito barulhenta. Cheguei ao final e liguei o interruptor, mas apenas algumas das luzes se acenderam. Deixaram o resto do corredor na escuridão. Juro que cheirava a cimento molhado por lá. Liguei minha lanterna e comecei a andar. As cadeiras deveriam estar na segunda sala de armazenamento à esquerda. A primeira sala estava cheia de mesas antigas empilhadas até o teto. A segunda porta estava meio enferrujada e fez um barulho horrível, como unhas em um quadro negro quando a puxei. Dentro, a sala cheirava a pó e a cera de madeira. As cadeiras dobráveis estavam empilhadas contra a parede em pilhas desorganizadas. Me abaixei e comecei a puxá-las, tentando carregar o máximo que conseguisse de uma vez, para não ter que fazer tantas viagens. Tinha acabado de pegar 4 cadeiras quando congelei. De algum lugar no corredor, ouvi um som macio de algo sendo arrastado, como se alguém estivesse deslizando o pé lentamente pelo chão. Prendi a respiração, ainda agachado com as cadeiras nos braços, escutando com toda a atenção que tinha. O som parou. Me levantei e esticava meu pescoço para olhar para o corredor, apontando a lanterna para os 2 lados. O feixe de luz cortava a escuridão, mas não havia nada ali. Meu coração batia com força nos ouvidos. Fiquei ali por um tempo que pareceu uma eternidade, antes de finalmente me dizer que provavelmente era apenas os canos. Ou talvez eu tivesse movido uma cadeira sem perceber. Carreguei a primeira remessa para fora do corredor em direção à escada. Conforme caminhava, de repente senti um vento frio no meu rosto. Era tão fora de lugar que me fez parar no meio do caminho. O porão era sempre quente e abafado,
sem janelas e sem ar se movendo. Isso era como estar em pé perto de um freezer aberto. Iluminei com minha lanterna para cima e para baixo no corredor, mas nada parecia diferente. Ignorei aquilo, deixei as cadeiras no final da escada e voltei para pegar mais. Quando entrei na sala de armazenamento novamente, algo parecia estranho. A pilha de cadeiras parecia diferente, como se tivessem se movido enquanto eu estava fora. Franzi a testa para elas, tentando lembrar exatamente como tinham estado inclinadas. Finalmente me disse que eu estava sendo paranoico e peguei mais cadeiras. Desta vez, conforme virava para sair, ouvi novamente um baque seguido por um som de arraste. Vinha de mais longe no corredor do porão. O feixe da minha lanterna tremeu na minha mão enquanto apontava para lá. Uns 20 metros de distância, uma das portas de sala de aula que deveria estar bem fechada estava entreaberta. Meu estômago caiu. Eu sabia que não tinha tocado naquela porta. A escola era trancada toda a noite e ninguém deveria estar ali além de mim. Fiquei congelado na porta da sala de armazenamento, olhando para aquela porta entreaberta. Cada parte de mim gritava para largar as cadeiras e correr escada acima. Mas eu apenas fico ali, me disse. Talvez a porta tivesse soltado, ou talvez quando abri outra porta, a pressão do ar tivesse mudado. Me apeguei àquelas desculpas como se fossem uma corda de salvação. Carreguei as cadeiras rapidamente para uma escadaria. Depois voltei com minha lanterna em uma mão, desta vez de mãos vazias. A porta entreaberta ainda estava ali, aberta o suficiente para alguém espreitar para fora. Minha garganta secou. Caminhei lentamente em sua direção, cada passo ecoando. Quando estava perto, chamei. Olá, tem alguém aqui? Minha voz tremeu e soou pequena no grande porão vazio. Nenhuma resposta. Engoli em seco, depois empurrei a porta rapidamente com minha mão livre e apontei a lanterna para dentro. A sala estava vazia, apenas restos de equipamento científico empoeirado, caixas empilhadas, teias de aranha nos cantos. Entrei por um segundo, com o coração acelerado, escutando qualquer som. Foi aí que ouvi novamente um arraste de arrastão, mas desta vez estava atrás de mim no corredor. Me virei rapidamente e apontei a lanterna com o feixe cortando o corredor. Nada, apenas sombras e concreto. Mas eu sentia isso, aquela pressão pesada que você sente quando sabe que está sendo observado. Minha pele formigava toda. Não me importava mais com as cadeiras. Recuei lentamente, mantendo a lanterna apontada para o corredor, e segui em direção à escadaria. Quando cheguei à escada, peguei as cadeiras que tinha deixado e as carreguei subindo 2 degraus de cada vez. Não parei até estar de volta no corredor principal lá em cima, ofegante. Me encostei na parede, suando mesmo que a escola estivesse fria. Me disse que estava imaginando coisas. Talvez fossem ratos ou canos de água, mas não conseguia explicar a porta entreaberta. Tranquei a porta da escadaria atrás de mim, mesmo que não devesse, e não desci novamente pelo resto da noite. Uma semana depois, estava passando pano no corredor bem acima das escadas do porão quando ouvi novamente. 3 batidas altas, igualmente espaçadas, como se alguém estivesse socando a parede com o punho. O pano caiu da minha mão, água escorrendo nos azulejos. Congelei e escutei. Depois ouvi a porta do porão bater, como se alguém a tivesse empurrado de dentro. Meu sangue esfriou. Não abri. Fiquei ali agarrando o cabo do pano até o som parar. Depois disso, recusei a ir ao porão sozinho. Se algo precisava subir, esperava até que outro zelador estivesse lá. Nunca contei aos outros o que tinha ouvido porque sabia que iam rir ou dizer que era o tal fantasma. Mas sei o que senti e sei o que ouvi. Até hoje, quando penso naqueles passos lentos e arrastados atrás de mim, sinto meu estômago revirar. Trabalhei como zelador da noite em um colégio particular grande na região metropolitana de Salvador durante 3 anos. Como era o mais novo da equipe, a maioria das vezes ficava com os turnos da noite.
O prédio era enorme, 4 andares e 2 quadras de esportes. E à noite, quando estava vazio, parecia um labirinto gigante. A regra era ir andar por andar, sala por sala, apagando luzes, esvaziando lixeiras e trancando portas. Geralmente levava a noite toda para cobrir tudo. E se tentasse apressar, você perdia algo. Uma noite de sexta-feira estava trabalhando sozinho porque um dos outros zeladores tinha faltado. Normalmente trabalhávamos em duplas, então não estava acostumado a ser o único em serviço. No começo, o turno era normal. Comecei no primeiro andar, esvaziando lixeiras, limpando superfícies e passando mop nos corredores. As luzes em alguns dos corredores antigos piscavam, o que fazia as sombras saltarem, mas me disse que era apenas o prédio se assentando. Por volta da meia-noite, subi para o terceiro andar. Aquele andar sempre me dava uma sensação ruim, porque era mais silencioso que os outros. Tinha muitas salas de aula antigas que não eram mais usadas. Algumas permanentemente trancadas e outras eram apenas salas de armazenamento cheias de livros empoeirados, móveis quebrados e equipamento de laboratório antigo. Conforme caminhava pelo corredor, passava pelos armários. O clique metálico das portas e o eco das minhas botas contra os azulejos me faziam pular algumas vezes. Continuava me dizendo que era normal. Estava na metade da passagem de mop, em um dos corredores principais, quando notei uma porta, a uns 20 metros de distância, que estava aberta. Isso me chamou a atenção imediatamente, porque já tinha verificado todas as salas no começo da noite, e cada porta estava trancada. Meu primeiro instinto era passar rapidamente por ela e ignorá-la. Mas algo me fez parar. Coloquei o mop contra a parede e caminhei lentamente, tentando fazer o mínimo de barulho possível. A porta era uma daquelas antigas de madeira com uma janela quadrada. A empurrei lentamente, apontando a lanterna para dentro. A sala parecia vazia. As mesas estavam empilhadas contra as paredes e caixas estavam nos cantos. Nada parecia fora do lugar à primeira vista. Mas então percebi que uma das caixas perto da parede de trás tinha sido movida. Estava inclinada, não alinhada com as outras, e havia marcas de arraste no chão como se tivesse sido arrastada pelos azulejos. Meu estômago caiu. Eu sabia que tinha fechado aquela porta mais cedo e sabia que não tinha movido aquela caixa. Me disse que provavelmente não era nada, apenas minha imaginação brincando comigo porque estava cansado. Fechei a porta e voltei a passar o mop, mas minha mente continuava voltando para aquela sala. Ficava pensando se deveria verificar as janelas. Talvez um aluno tivesse entrado de alguma forma, mas todas as janelas estavam trancadas de dentro, e as portas do corredor também estavam trancadas. Tentei afastar a sensação de estar sendo observado e focar na limpeza. Depois de terminar aquele corredor, desci pela escadaria para ir ao segundo andar. Conforme passei por aquela mesma sala novamente, meu coração quase parou. A porta estava bem aberta, meu ar preso na garganta. Eu sabia que tinha fechado antes. Lentamente me aproximei. Espreiei para dentro e a sala parecia normal, exceto que a caixa agora estava movida para o centro do chão. Meu pulso estava acelerado. Sussurrei: "Olá, quem está aqui?" Minha voz soava minúscula no vazio do prédio. Esperei, mas havia silêncio. E então, do fundo da sala, ouvi uma respiração lenta e profunda. Não era uma rajada de vento ou um cano. Era alguém tentando ficar quieto, mas garantindo que eu ouvisse. Tentei me convencer de que era um aluno escondido, fazendo uma brincadeira. Mas como teriam entrado? Eu era o único que deveria estar ali e todas as portas estavam trancadas. Bati a porta com força e corri pelo corredor em direção à escadaria. Meu coração estava martelando e o suor escorria pelas minhas costas. Fiquei pressionado contra a porta da escadaria, escutando. Debati chamar meu supervisor, apesar de odiar incomodá-lo no meio da noite. Finalmente fiz isso. Quando atendeu, contei o que estava acontecendo, tentando manter minha voz firme. Ele disse que estaria lá em 20 minutos. Aqueles 20 minutos pareceram horas. Fiquei o mais longe possível daquela sala.
espiando por sobre meu ombro a cada poucos segundos. Finalmente, ele chegou. Subimos juntos. Ele tinha uma lanterna grande e caminhou direto para dentro da sala de aula. A caixa ainda estava no meio do chão. Verificamos em todos os lugares. Os armários, embaixo das mesas, atrás das mesas, não havia nada. Ele sugeriu que eu estava apenas cansado ou imaginando coisas. Não argumentei, mas sabia o que tinha ouvido. Aquela respiração lenta e pesada. Tentei terminar o resto do meu turno com ele ali, mas continuava olhando para aquela sala de aula. O corredor parecia mais frio e opressivo do que nunca. Nem varrer e passar mop conseguiam me distrair. Toda vez que passava pelo armário, esperava que ele se abrisse. Cada sombra parecia como uma pessoa em pé apenas fora da vista. Semanas depois, quando trabalhei com outro zelador, ele me disse que anos atrás, um aluno tinha sido pego se escondendo naquela sala durante a noite. Ele tinha entrado furtivamente para fazer uma brincadeira, mas assustou tanto a equipe que eles nunca mais usaram aquela sala. Fazia sentido, mas não explicava a respiração que tinha ouvido naquela noite. Não havia mais ninguém na escola. Terminei o turno e saí, mas toda vez que pensava naquilo, meu estômago se revirava. Comecei a tomar precauções extras. Tinha certeza de que todas as portas estavam trancadas conforme passava. Mantinha minha lanterna apontada para o chão e ficava perto da escadaria se tivesse que passar por aquele corredor. Meses depois, tive outro turno da noite sozinho. Evitei aquele terceiro andar o máximo possível. Quando finalmente tive que subir, me mexi o mais rápido que pude. Continuava pensando que ouviria aquilo novamente. A sensação de estar sendo observado não desapareceu. Mesmo quando estava em uma sala longe daquela sala de aula, sentia como se houvesse olhos em mim. Cada rangido do chão me fazia pular. Terminei o turno e saí rapidamente, nunca olhando para trás. Recusei a trabalhar naquele andar sozinho novamente. Mesmo anos depois, o evitava ao máximo que podia. Nunca descobri se era um aluno se escondendo ou outra coisa. Mas nunca vou esquecer o som daquela respiração, vindo de uma sala de aula que deveria estar vazia. Posso ainda ouvir em minha cabeça às vezes. Trabalhei como zelador da noite em um colégio estadual antigo em Recife durante 2 anos. A pior parte do trabalho era sempre o auditório. Era enorme, com 3 níveis de assentos, um grande palco e cortinas longas e pesadas penduradas no teto. Durante o dia, parecia normal. Mas à noite, quando o prédio estava vazio, era como entrar em um lugar completamente diferente. Mesmo com as luzes ligadas, havia sombras em cada canto que pareciam mais escuras do que deveriam. O som se carregava de forma estranha ali. Se você derrubasse uma vassoura, o eco se estenderia e ricochetearia, tornando difícil saber exatamente de onde o som vinha. A maioria das noites, eu deixava o auditório por último porque odiava entrar ali. Havia apenas algo naquilo que sempre fazia minha pele arrepiar. Perto do final do inverno, 1 ano, tive que limpá-lo mais cedo que o normal porque haveria uma peça no dia seguinte de manhã. Cheguei por volta da meia-noite, arrastando meu carrinho atrás de mim. A porta lateral rangeu muito quando a abri, e quando ela bateu atrás de mim, o eco viajou pela sala vazia. Comecei varrendo os corredores entre os assentos. As cadeiras eram assentos antigos de metal dobradiças parafusados no chão, em algumas fileiras, e em outras fileiras, elas eram soltas. Conforme empurrava a vassoura, escutava o som de arraste ecoar pelas paredes e teto. Depois de alguns minutos, achei que ouvi algo mais. Era fraco no começo, como um farfalho suave vindo do palco. Congelei, pensando que talvez uma peça de cenário tivesse caído. Mas quando olhei, o palco estava vazio. Balancei minha cabeça e me disse que não era nada. Continuei varrendo. Alguns minutos depois, ouvi novamente. Desta vez, era mais distinto. O som de passos lentos pelo palco. Parei de varrer e olhei em direção ao palco. Conseguia ver as peças de cenário empilhadas nos cantos. Nada se movia,
mas o som era real. Minha respiração ficou superficial. Lentamente subi os degraus do palco, apontando a lanterna atrás das cortinas. Havia cordas, polias, cadeiras antigas e cenário pintado empilhado contra as paredes. Tudo estava coberto de pó, e o feixe da minha luz o fazia dançar como se estivesse se movendo. Não conseguia tirar a sensação de que alguém ou algo estava por perto. Recuei do palco me dizendo que era apenas o prédio se assentando, talvez um camundongo nas vigas, mas a sensação não desapareceu. Continuei varrendo pelos corredores, tentando terminar o mais rápido possível. Minha mente continuava voltando para o palco. O som daqueles passos lentos se repetia na minha cabeça, mesmo que não conseguisse mais ouvi-los. Terminei de varrer o nível inferior e comecei a passar mop. Conforme empurrava o mop pelas fileiras, achei que vi uma sombra se mover pela segunda fileira de assentos. Movi minha lanterna em direção aos assentos, mas não havia nada ali. Tentei me dizer que era um truque da luz. Mantinha minhas costas na parede conforme me movia, sentindo como se alguém estivesse atrás de mim. Estava quase terminando de passar mop na sala principal quando ouvi novamente um sussurro. Não conseguia distinguir palavras, mas era baixo e vinha dos assentos da varanda acima de mim. Meu coração estava agora martelando e o feixe da minha lanterna tremendo nas minhas mãos. Queria correr, mas não podia. Tinha que terminar o trabalho. Me disse que era alguém do lado de fora, ou talvez um funcionário que tivesse esquecido algo, mas sabia que estava sozinho. Continuei passando mop lentamente, meus ouvidos se esforçando. O sussurro continuava, quase como se estivesse se movendo mais perto. Tentei chamar para fora, mas estava tão nervoso que minha voz soava fraca. Não houve resposta, apenas o eco da minha voz. Terminei de passar mop na sala principal e comecei a limpar o próprio palco. Os degraus para cima pareciam intermináveis, e toda vez que movia minha lanterna, achava que via algo bem no final do feixe. Às vezes era um tremular de uma sombra, às vezes era apenas minha imaginação. Quando cheguei ao palco, olhei por cima da borda da sala principal. Os assentos se estendiam para trás na escuridão. Apontei a lanterna para a varanda e, por um momento, achei que via uma figura sentada ali. Apenas uma silhueta, mas quando piscava, desaparecia. Me disse que era uma cadeira ou um casaco, mas a sensação não desapareceu. Comecei a desempoeirar e mover cenários, tentando focar em algo físico. O sussurro veio novamente, muito mais claro desta vez. Soava como alguém falando meu nome quase diretamente atrás de mim. Virei tão rapidamente que a lanterna escorregou nas minhas mãos. O palco estava vazio. Nada. Os cenários ainda estavam empilhados no mesmo lugar, e as cortinas não se moviam, mas eu sabia que não tinha imaginado a voz. Recuei lentamente com meu coração acelerado e me movi em direção à porta lateral. Parei na beira do palco e escutei. Conseguia ouvir passos suaves nos níveis superiores se movendo lentamente pela varanda. Me disse que era impossível. O auditório estava trancado. Ninguém mais deveria estar ali. Os passos continuavam, parando e começando como se alguém estivesse andando e me observando. Finalmente, corri para a porta, peguei a maçaneta e a puxei. O ar frio da noite me atingiu como uma parede, e senti alívio. Mas ainda conseguia ouvir o leve eco de passos acima, desaparecendo lentamente. Minhas mãos tremiam tanto que conseguia mal trancar a porta atrás de mim. Me inclinei contra ela, recuperando a respiração, sentindo o suor escorrendo pela minha testa. Não entrei novamente naquela noite. Na manhã seguinte, tentei contar a outro zelador o que tinha acontecido, e ele riu de mim, dizendo: "É um prédio antigo e provavelmente apenas se assenta ou algo assim." Mas não estou convencido. Aquele sussurro de voz e meu nome sendo chamado tão suavemente e deliberadamente, e os passos andando acima de mim. Sentia-os no ar ao meu redor. Semanas depois, descobri que anos atrás, um professor de artes cênicas tinha morrido subitamente naquele auditório durante um ensaio. Ataque cardíaco, bem no palco na frente dos alunos.
As pessoas diziam que às vezes você ainda conseguia ouvi-lo andando no palco à noite ou ouvir sussurros nos assentos. Tentei me convencer de que era apenas uma história, que os sons eram normais para um prédio antigo, mas a forma como aquela voz sussurrou meu nome e os passos ecoaram, eu nunca conseguiria esquecer. Talvez eu estivesse enlouquecendo. Não sei. Depois daquela noite, recusei a limpar o auditório. Saí daquele trabalho não muito tempo depois. Mas às vezes, mesmo quando havia outras pessoas no prédio, sentia aquela mesma pressão fria no auditório e sentia daquele mesmo jeito sobre estar sendo observado. Sei que o que experimentei foi real. Pelo menos real para mim. Nunca tive nenhum tipo de episódio esquizofrênico ou nada parecido. Então, essa coisa toda ainda apenas me deixa confuso até hoje.